É isso aí, pessoal. Vamos aqui para mais um vídeo do canal e vou dar continuidade àquela série ali, Permissionless Society, né, do Bitcoin Cyberpunk. E aí você vê que tudo vai realmente em direção ao futuro Cyberpunk. Porque, para aqueles que conhecem tanto os livros quanto os jogos, você vê que é o seguinte: ali tá um caos do cacete, tá? Vou até continuar aqui agora dessa série falando sobre as instituições ou as corps. Porque que é bem provável que sim, as corps no futuro se tornem o que é em Cyberpunk. Vamos lá. Perdão. Primeiro de tudo, que isso já aconteceu no passado, como já falei nos 2 ou 3 vídeos anteriores sobre a VOC. Foi a primeira empresa SA fundada e ela foi um exército, ela foi um misto de tudo. Foi um exército, foi uma empresa, foi um grupo colonial, acabou que depois foi dissolvido pelo governo da Holanda, mas demorou uns anos, tá? Demorou uns anos. Só que na época não tinha comunicação não permissionária, ou seja, era difícil você se comunicar de uma forma não permissionária, e você não tinha, você até tinha um dinheiro não permissionário, que era o ouro, só que é um dinheiro que te entrega, tipo, 1 quilo de ouro dá para passar, 10 quilos de ouro, talvez, 100 quilos de ouro, perdeu o Playboy. Com o Bitcoin já é diferente. Mesmo que o Bitcoin venha a fracassar, como já falei, o conceito de permissionless money digital é imutável, e se ele fracassar, ele, por algum motivo, vão melhorar isso aí, vai ter uma interação, ou ele pode voltar com o mesmo nome, pode voltar com outro nome, mas enfim. Não sei como vai ser, porque teria que ter o fracasso, eu não sei como seria o fracasso. Voltando à corporação, por que eu acho que vai acontecer isso? Por que é inevitável? Porque, cara, é o tempo, desculpa gente, eu vou ficar assim direto, porque tá com muito pólen, provavelmente, e eu tô com tudo fechado, como eu falo uma palavra Bitcoin, eu não gosto de ficar, né, voando pelo ar aí. Tô com a janela toda lacrada aqui. Vamos lá. Corporação, por que vai acontecer isso, gente? Olha só. Pega o PIB dos países hoje 2024, né? 14 de abril? 14 de abril de 2024. Pega o PIB dos países aí. Você vai ter Estados Unidos e China, né? Lá no espaço. Aí você vai ter ali no meio, na meiuca ali brigando. Ah, eu não vou nem falar exatamente, mas é Índia, Alemanha, Japão, tal. Aí você vai ter outros países lá, Reino Unido, Itália, Holanda, Brasil, mais ou menos ali, tá? Se você for parar para pensar agora, você já coloca o Bitcoin, já está acima de alguns países, eu acho que está abaixo do Brasil, mas enfim, já está quase lá. A Apple, acho que já vale mais que o Brasil, entre aspas, em PIB, não é, né, valor em propriedade, PIB, tá? E por aí vai, você consegue já botar algumas empresas aquilo ali. Se esses caras continuarem tendo avanços exponenciais, o que nem todos acontecerão, mas alguns sim, ou seja, ganhos expressivos de produtividade com AI, ou AI, né, como o pessoal gosta de falar, ganhos expressivos em produtividade de coisas que a gente nem sabe que são possíveis hoje, né, porque uma coisa é tipo a fusão nuclear, a gente sabe que tá quase lá, tá sempre quase lá. Ah, computador quântico, tá sempre quase lá. Fora as coisas que a gente nem sabe. Por exemplo, antes de 75, não se sabia que o celular teria esse ganho de produtividade que tem hoje. Então tem coisas que a gente não sabe. A gente não sabe que a gente não sabe. Então é bem provável que, como a Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, né, Tesla com SpaceX e tal, como esses caras eles gastam muito dinheiro com a R&D, que é pesquisa, eles queimam muita grana, mas de vez em quando eles dão uma cacetada, né? Então, basta ver, gente, o que a gente tem hoje de aplicativos online para o que a gente tinha 15 anos atrás é impensável. Pô, hoje em dia você consegue fazer literalmente tudo em nível de documentação online, o que não era verdade há 10 anos atrás. Isso ganha produtividade, né? Vai ter isso também na medicina, tudo isso vai acontecer. Então, essas empresas vão ficar cada vez maiores, e ao contrário, os estados estão cada vez, mesmo os Estados Unidos da América, que detêm o monopólio de imprimir dinheiro do mundo, mesmo esse estado está cagado, entendeu? E também é de interesse pessoal de entes participantes ou de ex-participantes desse estado ou desses estados, que esses estados colapsem e eles estejam no topo da cadeia alimentar com algumas corporações. Tanto que não é incomum nos Estados Unidos, por exemplo, generais, ex-generais, admirals, né, almirantes e tal, eles irem para iniciativa privada e, cara, a burra engorda pra caramba.
Hoje, nos Estados Unidos, a maioria dos satélites do governo, militares inclusive, quem coloca já são empresas. O lance de robótica, provavelmente de guerra, quem vai fazer são empresas. Eu não sei qual foi aquele tiro, aquela arma laser que foi criada pela Inglaterra, né? Que os outros países também estão para criar. Sim, ficção científica, já existe arma laser funcional. Tá? Legal, né? Que mundo maneiro que a gente está vivendo. Então, essas coisas vão acontecer, só que quem faz isso é a empresa. Pode ser até para o governo, mas imagina agora, o governo britânico bancar essa arma tudo do zero e só eles ficarem com isso. Não, eles preferem pagar uma empresa e essa empresa vai dar alguma prioridade, né? Tipo, para exportar tem que ser para amigos nossos. Beleza, vai ter um espião russo, um espião chinês e esse conhecimento, obviamente, vai ser dispersado por aí, né? E essas corporações vão ficar cada vez mais poderosas ao ponto que daqui a pouco vai ter guerra. Assim, parece meio loucura, mas teve guerra, isso já aconteceu. De novo, olhe para o passado. Isso já aconteceu. A VOC, ela foi criada aqui na Holanda. Na Inglaterra criaram algo parecido. Eu não me lembro. Aí ficou a British English. Até, sei lá, as companhias de colonização indiana, da Índia e da América, que eram, né, em Londres, cotadas em Londres, eram também SAs. Eram também empresas sem dono, sem cara, vamos botar assim. Todo mundo botava do padeiro, né, ao rei. Todo mundo era acionista. E teve guerra entre a empresa da Holanda e a empresa da Inglaterra, e a da Inglaterra ganhou. Já aconteceu, a guerra corporativa já aconteceu, você não era nem nascido. Então isso vai acontecer de novo, vai voltar, tudo isso volta. Então, as corporações, elas vão crescer cada vez mais e elas precisam, aí é um ponto que eu não tinha entrado antes, elas vão precisar também de permissional logistics, ou seja, vou ter que criar umas abreviações aqui, mas a logística não permissionária. Por quê? Por exemplo, digamos que você é a Apple de 2055 e você quer dar uma pernada no governo americano, ou o que sobrar do governo americano até lá. Porra, tu vai usar o porto do governo americano, ou tu vai usar a alfândega do governo americano para você botar uma arma contra o governo americano, sendo que o seu interesse é esse, como empresa, como a Apple do ano 2055. Não dá, né, cara? Então você precisa o quê? De uma forma soberana de transportar coisas. De um dinheiro soberano que aquele governo ali não te sacaneie. Porque imagina agora, se você não tiver um jeito de você, sendo a Apple de 2055, transacionar dinheiro independente dos Estados Unidos, você não pode atacar os Estados Unidos. Isso que o Elon Musk fez, assim, não vou nem entrar na parte política. Isso que o Elon Musk fez, né, de passar o pau na cara do Xandão, isso só é possível por quê? Porque o dinheiro dele, ou a grande parte do dinheiro dele, não vem em real, vem em dólar. Agora imagina se ele pode fazer isso com alguém da Suprema Corte ou com o Biden. Ele não pode, porque o dinheiro dele é permissionário. No dia que as empresas dele... E outra coisa também, que ele tem contrato com o governo americano, né? Mas nesse mundo futuro, mesmo assim, mesmo tendo contrato, não importa. Porque é igual hoje. A Tesla não, né? A Starlink tem contrato com o governo brasileiro. O governo brasileiro pensou em cancelar o contrato dos satélites. Sabe o que acontece? Cancelar o contrato com os satélites da Starlink traria mais mal do que bem para o governo brasileiro. Entendeu a situação? A gente já está vendo as dicas hoje do que vai ser no futuro. Entendeu? E aí o grande passo que tem que ser resolvido é a logística, que ela tem que ser não permissionária, e essas empresas grandes, elas conseguirem, de alguma forma, que os governos os paguem em Bitcoin. Será que é possível isso? Esse é um problema também a se resolver. Porque como é que tu vai forçar o governo americano a te pagar em Bitcoin se ele tem impressora de dólar? Isso só vai acontecer quando o dólar colapsar. Então, quando eu digo colapsar, gente, não é valer zero, mas é ficar naquela história que eu já teve no Brasil quando eu era criança, no tempo dos meus pais, que a cada 5 anos você tinha que carimbar a nota, tipo, cortando zero. Tipo, a nota de 1.000 cruzeiros valia 1 cruzeiro. Tinha um carimbo, tu tinha que levar no banco, o banco carimbava 1 cruzeiro. Imagina, a nota de $100, o cara vai carimbar $1.
que seria o novo dólar, algo do tipo. Tem que acontecer, porque senão você não consegue. Porque hoje, uma empresa qualquer, mesmo de fora dos Estados Unidos, que faça negócio com o governo americano, vai aceitar dólar. Talvez não em 2055, tá? Então você vai tendo o dinheiro sem permissão, tendo a logística sem permissão, e essas empresas fazendo o que elas querem, sem permissão, sem ter que se ajoelhar, a gente vai viver numa sociedade sem permissão, uma permissionless society. Não sei se isso vai ser bom ou ruim, estou dizendo que isso é meio que inevitável pelo que aparenta. E, de novo, isso já aconteceu antes. O governo espanhol perdeu a Holanda para uma empresa. Né? E depois, obviamente, ali tinha uma ajuda, né, do Guilherme Taciturno, o pessoal da Casa de Orange, que na época, eu nem sei se eles eram duque, alguma coisa assim, mas quem mandava aqui era a Espanha. Né? E também já teve guerra corporativa. A VOC perdeu a guerra, inclusive perdeu a África do Sul para a Inglaterra por causa disso. A guerra dos Boers e tal. Os Boers aí já era outra história. Mas enfim, já teve essa guerra, tá? Beleza, gente? Mas aí eu vou ver se eu falo agora sobre comunicação. Mas aí, até mais.